Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Trazendo aqui, eu tô gravando mais um vídeo rapidinho, aproveitando o intervalinho aqui. Vamos lá, mais um vídeo da Vilma Capuano, que eu adoro, né? Também, sempre falo para vocês. A Metamorfose Humana na Transição Planetária, publicado ontem ou anteontem, então texto fresquinho dela. Vamos lá. Você acha que é de carne e osso, quando na realidade é uma combinação de sinais eletromagnéticos inteligentes. Seu corpo físico existe como um dispositivo de frequência. A evolução que você está passando agora envolve o processo de construção e integração de um corpo de luz para trazer você à consciência superior. Consciência é energia criada pela luz. A matéria é luz que está capsulada, retida. Ao você restaurar seu corpo de luz, uma reorganização da sua estrutura molecular ocorre, permitindo amalgamar-se com o eu verdadeiro. Haverá mudanças em seu corpo e mais vitalidade pelo desbloqueio das correntezas da luz em seus sistemas. Ao nascer no campo eletromagnético terrestre, que sofreu uma reversão eletromagnética para o confinamento, uma corrente elétrica causa um desvio na matriz do seu corpo, formatando a sua comunicação energética em padrões que limita a sua mente e condiciona você a acreditar que é impotente, insignificante, silencia seus dons espirituais inerentes. Ao você alterar esses padrões, expandindo seus conceitos, seu conhecimento, suas reações, a sua estrutura molecular seguirá dissolvendo as distorções. Obstáculos e negatividade serão vistos de forma diferente. A frequência harmoniosa do amor universal mudará o conteúdo molecular da experiência na realidade 3D em que você está inserido. O corpo de luz funciona como um processador que concilia realidades mutáveis pela intenção consciente. Você pode manifestar escolhas. A palavra iluminação evoca a ideia de alguma realização sobre-humana, e o ego gosta de mantê-la assim, mas ela é simplesmente o seu estado natural da percepção da unidade, uma conexão com algo imensurável e indestrutível que é essencialmente você. Sua verdadeira natureza, além do nome e da forma, além do nascimento e da morte. O ser pode ser sentido quando a mente está quieta, quando você está presente no agora. Eckhart Tolle, o poder do agora. Adoro também. Renove o seu coração com viagens distantes entre rios e estrelas. Sacuda suas ilusões e pinte o mundo com as cores que quiser. Nunca mais se perca na consternação. Fixe sua meta, quebre a forma, ou melhor, a forma. Seja ainda a sua alma, seja ainda o seu espírito, porque todos precisam da sua luz. Trechos da canção Be Still Thy Soul. Palavras da Vilma Capuano. Muito bem. Vamos lá. Com a implantação do corpo de luz, na verdade, a ativação do corpo de luz, que é representado por aquele símbolo que se chama Merkaba, que também é o nome do corpo de luz, é o veículo que faz com que a gente tenha a possibilidade de acessar dimensões superiores, não é? Veículos são estruturas energéticas de determinadas frequências, né? O corpo físico tem uma frequência mais baixa, então ele é mais matéria. O corpo etérico é mais sutil, o corpo emocional mais sutil ainda, o corpo mental inferior mais sutil, o corpo mental superior mais sutil ainda, o corpo espiritual, o corpo monádico, corpo de luz.
não é? Então, a gente tem vários corpos em diversas frequências vibratórias e o momento é de acessarmos o nosso corpo de luz, que muitas vezes já foi construído com as nossas boas atitudes, com o desenvolvimento das nossas virtudes em vidas passadas, né? Mas de qualquer forma, falei no vídeo anterior, a gente tem que renovar os votos, os conhecimentos, tudo aquilo que já foi feito em vidas passadas, em algum momento na vida presente, tem que ser renovado, tem que ser ancorado aquilo, né? E o corpo de luz, se já ativado em uma outra vida, ele vai precisar ser reativado na vida presente de alguma maneira, né? Com todas as nossas atitudes que estão no sentido da luz, ou não, né? Se a gente se esquece de quem é, não vamos ativar nosso corpo de luz nunca, né? Mas se já ativamos uma vez, a possibilidade da gente saber o caminho é maior, não é? E essa ativação vai envolver toda uma reorganização da nossa frequência vibracional. Isso a gente já tem falado até em textos mesmo da Vilma Capuano, em vários outros vídeos, não é? E o processo energético é isso. À medida que eu subo a minha frequência, eu elimino matéria, porque a energia mais sutil tem menos matéria, então eu vou eliminar matéria fisicamente falando, né? Então são as tais gripes que acometem a humanidade toda ao mesmo tempo, não é? É um processo de diarreia, uma virose, né? Que agora, né, todo mundo tem virose. Então, são processos em que essas energias mais densas estão sendo eliminadas do nosso corpo físico, né? Elas descem e estão sendo eliminadas. E para quê? Para que a nossa estrutura energética possa subir, né, numa frequência superior, fazer um salto quântico. E a ativação do corpo de luz faz isso. E, consequentemente, a gente está tendo toda uma reestruturação do nosso DNA, né, e dos nossos corpos todos, consequentemente, né, que passam a vibrar nessa energia superior. E com isso, né, no que a gente sobe para a ativação do corpo de luz, automaticamente a gente expande a consciência, porque é como se fosse retirar véus dos nossos olhos, ou alguma, sabe, um capacete que estava lá tentando impedir que a gente pensasse da forma adequada. Então, todas essas estruturas de poder que foram, de alguma maneira, colocadas na nossa consciência, nas nossas atitudes, não é? Na nossa forma de pensar, para que a gente continuasse se submetendo ao poder das trevas. Tudo isso está sendo retirado, né? E à medida que a luz vai sendo infundida em toda a humanidade, a gente vai tendo capacidade de enxergar aquilo que é não luz, não é? Aquilo que está do outro lado, até mesmo dentro de nós, né? Vamos expandindo a nossa consciência e tendo capacidade de raciocinar em cima daquilo que são as nossas sombras, que de alguma forma, constitucionalmente, todos nós temos, não é? Algumas pessoas muito mais ignorantes da própria sombra, consequentemente sendo guiadas muito mais por elas, e outras mais conscientes, já num trabalho de autoconhecimento profundo, o que permite que tenha acesso a essas sombras, a essas feridas, né? Que fazem com que a gente tenha atitudes, pensamentos, sentimentos que não vão na direção da luz, e muitas vezes a gente nem sabe o porquê, né? Nos encontrarmos mentalizando situações de baixa autoestima, né? Nos colocarmos abaixo de tudo. Não, eu não posso, não, eu não consigo, não, isso não é para mim. Ontem, no meu celular, no YouTube,
apareceu um vídeo de um piloto que o avião dele caiu na selva amazônica. Isso faz 4 anos. Eu não me lembro de ter tido essa notícia. E esse vídeo apareceu para mim. Consequentemente, você abre um, vem vindo outros falando sobre a mesma situação, o mesmo tema, né? E ele é Antônio de Sena, acho que é isso, o nome do piloto. E ele sobreviveu 36 dias na selva. As buscas permaneceram por 8 dias. Depois as buscas foram encerradas, porque diz que a partir de 8 dias a probabilidade de encontrar alguém vivo é muito pequena dentro da selva amazônica. E a família dele continuou procurando e fizeram vaquinha e, sabe, pessoas conhecidas vieram fazer parte de uma força-tarefa para continuar se embrenhando lá pela floresta amazônica para tentar encontrá-lo. E depois desses 8 dias, ele disse que viu o avião passando e fez muitos movimentos e lá, e ele viu que o avião não o viu. E ali ele pensou em desistir. Ele disse: ninguém vai me encontrar, acabaram as minhas chances aqui, eles vão encerrar as buscas e eu vou morrer aqui de fome. E aí ele resolveu caminhar, né? Ele tinha o celular dele ainda tinha bateria, ele tinha um GPS no celular, uma coisa assim. Foi quando ele conseguiu começar a se orientar para que lado ele tinha que andar. E na selva, né? E ele estava ferido e ele estava fraco. E ele começou a andar e ele disse que andou 40 minutos e andou pouquíssimo porque estava muito enfraquecido pela própria queda, né? Do avião. E ali ele viu que ele não ia ter condição de andar e que ele estava destinado a morrer ali. Então ele começou a sentir uma falta imensa da família, da mãe, do pai, dos irmãos, da irmã, né? E começou a pensar demais neles. E ele, que não tinha uma relação com Deus boa, ele começou a pedir para Deus forças para que ele pudesse resistir até que ele fosse encontrado. E aí ele reuniu essa força, pensando na família, era o propósito que ele tinha, voltar para a família. E aí ele foi andando pela selva amazônica, passando por N situações durante 36 dias. Né? Os primeiros 8 dias ali, próximo ao avião que tinha caído, e porque as buscas sempre vão procurando o avião, então é bom quem sobrevive ficar mais ou menos próximo. E na sequência ele andando, né, em linha reta até onde ele foi encontrado no 36º dia, daria 25 quilômetros, mas pela dificuldade do trajeto, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, ele andou 180 quilômetros para chegar e encontrou uma espécie de um acampamento de castanheiros, né? Pessoas que estavam ali para colher castanhas, e eles tinham um acampamento e eles tinham um rádio e tinha telefone, e assim foi que a família foi avisada, uma coisa linda. Mas ele conta do processo dele de encontro com Deus diante desta situação, não é? Na linha tênue entre a vida e a morte, não é? No borderline ali entre a vida e a morte. E ele conta de todos os processos que ele foi passando, dele com ele mesmo, só tinha ele e mais ninguém durante 36 dias. Ele, quando ele foi comer, disse que ele não conseguia nem abrir direito o maxilar, porque ele não comeu, ele comia frutinhas que ele punha na boca, praticamente engolia sem mastigar.
Então, todos os processos, esse caso virou um livro, né? Ele estava divulgando o livro 36 dias para o resgate do encontro com Deus, uma coisa assim. Bem bacana, até me deu vontade de ler. E então, ali ele teve uma expansão da consciência e ali ele hoje sabe que ele tem o propósito de falar sobre isso, né? Muitas pessoas que vivem a experiência de quase morte também, quando retornam, depois de terem vivenciado aquela coisa linda no plano espiritual e voltarem para o corpo, sabem que têm a missão de contar sobre a vida espiritual que eles vivenciaram naquele pequeno espaço de tempo, né? Nessa experiência de quase morte, ou decretados como mortos e depois retornando à vida, não é? Então, o momento que nós estamos vivendo é esse momento de expansão da consciência. A partir disso, a gente consegue lidar com as nossas sombras, com as nossas feridas e, consequentemente, elevar a nossa vibração, acessar o nosso corpo de luz, que vai nos possibilitar fazer conexão com dimensões de outras realidades, de outras frequências, não é? E isso é maravilhoso e é o que está acontecendo agora. Então, quanto mais a gente entender esse processo, mais a gente consegue permanecer, né, nessa vibração, nessa sintonia para caminharmos junto com o planeta. Não ficarmos para trás, não é? E esse é o objetivo de verdade da gente estar aqui neste momento, não é? Porque já poderíamos ter desencarnado, poderíamos nem estar mais encarnando aqui, já poderíamos estar em outro plano, mas não, foi nos dada essa última oportunidade para a gente expandir a consciência, para a gente realizar todos os nossos propósitos e caminharmos junto com a Terra renascida. Certo, gente? É isso. Então, palavras aqui da Vilma Capuano, que eu adoro, como eu sempre digo, essa grande trabalhadora da luz que traz muitas informações muito legais para nós. Certo? É isso aí. Vamos lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.